Oséias, capítulo 10, verso 11, né, nós estamos falando de um bezerro cevado, né, já está ali, vai estar no telão ali. Efraim era bezerra treinado, um bezerro cevado. Gostava muito de trilhar, por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar e Jacó fará sulcos no solo. Antes de nós entrar propriamente na mensagem, pastor, mas não tem nada a ver com os jovens, com a juventude. Quando se fala de uma bezerra, de um bezerro, quando ele é bem treinado, ele é bem instruído. Se você pegar um bezerro que talvez, não sei se as pessoas que conhecem, um confinamento, para engordar, a pastagem não é grande, é tipo um curral pequeno, ele coloca muitos boi e trata eles perto um do outro ali, então eles ficam bem mansinho, e a gente chega com o alimento ele já aproxima da gente, cheirando, estando ali por perto, sabe? Então, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, vocês me temiam, vocês me obedeciam, só que agora vocês afastou de mim, e daí eu vou preparar a Babilônia para que vá até vocês e como disse o Júnior na oração, para moer vocês, porque vocês se distanciaram de mim. Vocês não é mais uma bezerra, um bezerro cevado, vocês não estão mais perto de mim, vocês se distanciaram, vocês estão fazendo coisas que eu não me agrado. Então, isso aí é que Oséias está querendo nos mostrar. Só que daí, eu escrevi aqui, a fidelidade são os princípios estabelecidos por Deus. Então, o Filipe disse agorinha, dando um testemunho dele, que o pai dele intercedia por ele. Assim Jó fazia pelos seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó ofertava, fazia holocausto, dizia, olha, eu não sei o que os meus filhos fizeram, então eu vou estar intercedendo por ele. Então Jó assim fazia também. Então, o princípio, a fidelidade é o princípio estabelecido por Deus. Nós temos um Deus, nós servimos um Deus, nós temos um Pai, que Ele é fiel. Pode ter certeza, Ele é fiel. E Ele nunca muda. E a palavra do Senhor diz assim, não remova os marcos antigos. Então já está ensinando, ele está dizendo assim, eu tenho um princípio, tem princípios comigo desde a eternidade, desde o começo de tudo tem princípios. Eu estava um dia desse orando, eu disse, Deus, porque o evangelho que eu conheço, eu falava para o João agora, é o evangelho da fraternidade, é o evangelho do amor, de pessoas que se preocupam com pessoas. E nós conversávamos ali, muitas vezes, às vezes, nós agimos como um ator. E vivemos uma personagem, que essa personagem não é nossa, essa pessoa não é nossa. O que é isso? É uma falta de identidade. Então, para nós vencer os obstáculos da vida, as dificuldades, as lutas, a primeira coisa que nós temos que ter é identidade. Quando nós temos a identidade, tem a nossa foto, e tem lá a nossa assinatura, e tem lá o dedão ainda, não é assim? Então está dizendo assim, e aqui é você, pegamos nós lá em qualquer circunstância, pode estar errado, pode estar certo. Se uma polícia chegar para dar lá em Goiás, ela fala um baculejo, dá uma geral. Né? Se a polícia chegou para te dar uma geral, ela vai te pedir a tua identidade, vai olhar lá, vai fazer alguns questionamentos, não, isso é você. Isso chama, uma identidade. Então, a primeira coisa que Deus quer que nós tenhamos é identidade. Uma identidade. Um ator, aqui nós podemos fazer um papel de ator, e ninguém vai saber, porque o que nós estamos fazendo, se nós é essa pessoa mesmo que estão aqui. Mas, ao ser o Criador de todas as coisas, Ele sabe quem nós somos, se nós somos um ator, ou se nós estamos vivendo a nossa própria identidade. Então, a fidelidade é isso. É Deus dizendo para nós, eu tenho uma identidade.
E Deus quer que os seus filhos tenham uma identidade. Eu estava orando assim, Deus, nós queríamos cuidar dos jovens. Fazer mais para os jovens. Eu poderia, por exemplo, alguns jovens aqui, embora às vezes entrando em uma faculdade, por mais que o governo ajuda, ainda é pesado. O governo não dá o suficiente, os pais têm que labutar, os pais têm que pagar muitas coisas, o estudante tem que trabalhar para sustentar os seus estudos. Eu disse, Deus, já pensou aqui alguém de nós que estamos sentindo, uns jovens, ou seus filhos? Eu disse, Deus, nós poderíamos formar pessoas que tiram uma nota aí, uma nota 9.5, 9.6, ou 9, ou 9.1, assim, ó, você alcançou, os seus estudos alcançou com o que você vai estudar em Oxford. A pessoa assim, mas eu não tenho condição. Imagina a igreja dizendo, não, nós vamos pagar para você os seus estudos, nós vamos formar você. Eu disse, Deus, nós queremos, aí de repente na minha oração, vem na minha mente, então você vai chegar esse dia. Vai chegar esse tempo. Eu disse, Deus, mas nós, no Brasil, aqui é tão fácil, mas é tão caro. Dentista. Qualquer dentinho trincado, a gente vai ali, é 400. E se tiver que fazer um canal, vai para 600. Mas no Brasil, olha para vocês verem. Um salário mínimo. Estou falando para jovens, estou falando para pessoas que vão captar. Né, pegar o que eu estou falando para que possa pensar em coisas grandes. No Brasil, um salário mínimo, R$ 1.200 agora, eu acho. Quem mora de aluguel, não consegue pagar uma casa. Lá em Goiás, tem a meia água que nós falamos, eu não sei, mas tem muita gente do sul, não sei se fala meia água também, só a metade da casa. 3 cômodos, um quarto para 5 filhos dormir lá dentro. Uma cozinha, né? E bota uma sala, talvez conjugada, e tem 2 quartos e um banheiro, e é assim. E isso é um aluguel barato, assim, apertado, barato, um pouco longe do centro, R$ 500. Vai sobrar R$ 700. E se a pessoa for dizimista, já sobra 580. Se for ofertante, 570. Daí vem a cesta básica, a comida, os alimentos. A minha mãe contou, disse que foi no supermercado um dia desses, com R$ 600, foi embora para casa com 4 sacolas. Agora, imagina ter 2 filhos. 2 filhos para tratar. 2 filhos que vai entrar na escola no começo do ano, em fevereiro, para estudar, comprar os livros, as borrachas. E quem pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, às vezes, que está tão longe e está assim, tão escasso a sua vida, tipo, uma igreja, se nós formos unidos, tipo, trabalharmos e acreditarmos em um projeto que Deus coloca na mão de um homem, sabe, para fazer um trabalho, e nós conseguirmos abrir um consultório dentista, e colocar lá 2 médicos, dois dentistas, um pela manhã de 4 horas, e outro pela tarde de 4 horas, 8 horas trabalhadas por dia. Já pensou nós conseguirmos 15, 20 pessoas diariamente cuidando dos seus dentes, arrumando os seus dentes? Isso, a matéria-prima é barata. A Juliana entende bastante dentista. Se você arrumar um aparelho para ela abitura o seu dente. A irmã também ali, a Juliana trabalha no consultório, faltava pouco fazer de abituração lá. Né? Então, se você quiser arrancar uns dentes, só chegar lá, tem os alicates ali, ela arranca. Eu disse ontem, nós tivemos uma reunião com mais ou menos 28 pessoas. Se nós não conseguimos alcançar as coisas visíveis, apalpáveis, as que estão nas nossas frentes, como nós vamos alcançar o reino do céu? Amém? Se nós não conseguimos alcançar, como vamos alcançar o reino do céu? O mundo que nós vivemos nele é um mundo de transformação, de mudança.
Os que vencem é o que consegue buscar e esquadrar e conhecer a mente de Cristo. É isso. E quando assim fazemos, nós teremos uma mente diferenciada, uma mente brilhante. Algumas pessoas do espiritismo, tipo Leandro Carnal, Leandro Carnal. Ele fala que é a força da natureza que deu essa mente brilhante que ele tem. E ele se posiciona como um ateu e desconhece a existência de Deus. Mas para nós que conhecemos a Deus, nós entendemos que o próprio Deus enviou o seu Filho para morrermos na cruz, para nos livrar de uma condenação vindoura. E isso só consegue entender pessoas que têm um QI, não dele próprio, mas que vem de Deus. E quando nós buscamos conhecer a Deus, nós nos livramos nós mesmos dos precipícios, das derrotas, dos fracassos. Então dizem para mim, jovens, olha, não é necessário 32 mil homens. E Deus deu 300 para Gideão, para não deixar ele muito desanimado. Deus poderia dar 3 para ele e vencer a guerra. O que Deus queria era que eles trocassem as trombetas, que eles adorassem a Deus. Então Deus não queria os homens valentes ali, gigante mesmo, mas o que Deus queria era homens destemidos e corajosos. Então Deus não chama jovens, senhores e senhoras fracassados, medrosos, desocupados. Davi sai para a guerra. Quando ele chega em casa, as suas mulheres e seus filhos inimigos amalequitas tinham levado eles. Daí Davi volta para Deus, consulta o sacerdote, pergunta assim: nós iremos atrás dos nossos inimigos ou deixaremos a nossa família? Deus diz para Davi: vai atrás e resgata tudo. Imagina se Davi fica com medo: os meus homens já estão cansados, os meus homens já querem me matarem, os meus homens já estão me condenando. Senhor, o que o Senhor fez comigo? Aonde o Senhor me colocou? Não é assim muitas vezes na nossa vida, não é assim? Às vezes nós saímos de Londres, irmão, com um projeto, sabe, chegamos, sabe, só vou para Londres, vou arrebentar de ganhar dinheiro, vou ajudar toda a minha família. E quando eu chego em Londres, às vezes custa um emprego para trabalhar numa cozinha para ganhar 250 por semana. Me enganaram, me fizeram a propaganda errada, não é assim? É mais ou menos assim, irmãos, a vida de cada um. Pessoas formam, tem muitos advogados, mas tem muitos advogados fracassados, tem muitos médicos fracassados, não executam a sua profissão com excelência, e tem muitos crentes fracassados, não conhecem a Deus de verdade. E aqui eu estou falando nesta tarde a fidelidade e os princípios estabelecidos por Deus. Uma delas é tipo assim, ó, não se prender a um jugo desigual. Primeira coisa, nós temos que saber calcular até a nossa comida. Se nós não sabemos fazer uma matemática para a nossa alimentação, nós vamos ficar velhos e doentes, porque nós não temos um cálculo nem da nossa alimentação. É para comer às vezes 400 gramas, no máximo 300 calorias. Nós comemos 1,2 kg com 600 calorias cada 400 gramas. E no caso já vai 1.800 calorias, que era para ser o dia todo. Nós comemos uma refeição às 10 da manhã. E daí temos mais 3 refeições no decorrer do dia. Tá vendo que tem alguns, meu Deus, parece que é meu. Tem alguns que está dizendo, o seu rosto está dizendo isso. Está vendo que nós não sabemos nem calcular a nossa comida? Como vamos alcançar o céu? Não tem como. Não tem como. Um jugo desigual já começa por aí. Um jugo desigual é nós buscar alguma coisa que Deus não agrada, e vamos viver nessa situação como escravo.
Deus nos chama para trabalhar em um jugo, em pessoas que estão longe de Deus, como líder, como cabeça. Então o crente é cabeça. Crente calcula os seus passos. Aconteceu uma situação na minha família, minha mãe estava envolvida na situação, cuida da minha avó lá, e estava faltando dinheiro. Eu disse, mas eu ajudo tanto a fazer isso aí. Ela estava reclamando com isso. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Ela ligou para mim toda querendo que eu a defendesse, sabe, bem assim mesmo, vitimada, né? Bem assim, eu sou a vítima da situação. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 2 cartões da minha avó e vamos colocar minha avó no asilo. Não, eu morro, mas não vai para o asilo. Eu disse, não, a senhora está sofrendo demais. E eu percebi que a minha avó não criou 4 filhos, ela teve 4 ingratos. Vamos colocar ela no asilo. Eu quero falar para minha tia, para minha prima. Eu tenho uma prima mais velha que eu, tem uma outra tia. Ela é a filha mais velha de 12 filhos que a minha tia teve. Eu vou falar para ela que quando a minha tia precisar dela, para cuidar dela, da minha prima, na velhice, eu vou falar para ela não cuidar dela, para colocar ela no asilo, igual ela só colocou a mãe da senhora. O meu tio já não é casado mesmo, então ele já é automático para o asilo. O outro já morreu. E a senhora, eu sou o filho mais velho, então já coloco a senhora no asilo, não deixa minhas filhas cuidar da senhora. Está pesado, está laboreando, está clamando, vamos colocar no asilo, vamos resolver o problema. Não, de jeito nenhum. Aí nós entramos na situação e resolvemos o problema, está tudo ok, está cuidando como deve ser cuidado da minha avó. E quando nós reclamamos muito, quando nós dizemos, eu não aguento mais, Deus dizendo, tudo tá bom. Eu vou tirar o seu sonho e os seus projetos. Você vai querer ele, você vai lutar por ele e não vai ter ele, porque você clama demais pela busca que você vai buscar. Então eu não vou te dar, você vai sonhar, mas nunca vai ter. É assim, simples assim. Então tá bom, é difícil servir a Deus, tá bom, é difícil, então tá bom. Você na sua dificuldade, você não vai me servir, mas então você nunca vai ter o céu. E para satisfazer a sua carne, o seu desejo dentro da igreja, tanto do pastor com o jovem que lá congrega, com o senhor que lá congrega e com a senhora que lá congrega, vocês vão trazer o jugo desigual para dentro da igreja e vocês vão viver gemendo, porque vocês não é cabeça, mas sim cauda. E por isso o mundo vem e estabelece no meio de vocês, e daí vocês não é nem queimado e nem cru. E se a chuva vir, e se ela for forte, vai chapiscar, vai derretendo, e vai chegar um momento que vai se quebrar. Tanto desigual o jugo, e com o que está dentro da casa, achando que é o correto, é o que serve a Deus, é o que fala de Deus, é o que anuncia a palavra de Deus. Viver um jugo desigual é quando nós nunca temos a condições de transformar a mente de pessoas. Nós estamos vivendo no mundo e vivendo como o mundo vive. Isso é um jugo desigual. Mas nós estamos lá. No meio da nossa irmandade, nós o cumprimentamos com a paz do Senhor. E hoje quase nem tem isso. Hoje tem lá, e aí, meu? Num julgo desigual, nós estamos no meio da sociedade. Um filho que nunca viu a mãe, um jovem que nunca viu a mãe, assim, 2, 3 dias sem ver a mãe, chega no meio da sociedade e fala com todo mundo e não vê o pai e não vê a mãe. E aquele que não consegue ver o pai e não consegue ver a mãe, nunca vai ver Deus. Aquele que não reverencia pais e mães, jamais vai reverenciar a Deus. Jamais. Então isso é um jugo desigual. Que jugo desigual é esse? É nós vivermos dentro da igreja e não agir como os filhos e filhas do Senhor com conhecimento.
Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Sansão. Sansão, ninguém poderia com ele. Mas no dia que ele desobedeceu a Deus, ele não pôde com ninguém. Primeira coisa, ficou cego. E se sabia que no nosso meio, eu estou falando para uma juventude, e nós estamos nela. Sabia que no nosso meio, muitos, por não dizer, talvez nós não estamos cegos. Achamos que temos a força de Sansão, mas estamos cegos. Achamos que podemos tudo e não podemos nada, como eu entrei dizendo agora, eu disse, minhas costas é larga, e eu estava levando tanta pancada, eu disse, meu rim está sendo moído, Deus. Ele disse, mas você tem as costas largas, se você aguenta. Juízes 13:5, para nós mostrar, eu quero mostrar alguns versículos bíblicos, para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui hoje. Eu ainda quero chegar ainda na fornalha ali ainda, sabe? Quero chegar na fornalha. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Eu comecei falando sobre princípios. E Deus tem princípios. Com Deus tem limites. Deus vai dizer para nós, olha, até um certo ponto, até aqui. E quando desobedecemos, olha o que vai acontecer. Juízes 16:21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram a Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Primeira coisa, fura os olhos, deixa cego. Irmãos, tem época na nossa vida, eu estou falando de mim mesmo, já aconteceu. Tem época na nossa vida, a gente está assim, ó, nossa, eu estou afogando, eu estou dentro do mar, eu estou dentro do mar, eu estou dentro do mar, eu estou dentro do mar. Aí quando passa aquela tempestade, eu vou ver que tinha um copo de água do meu lado, eu estava afogando num copo com água. Não tinha mar, não tinha nada, mas eu estava afogando. Tem situações na minha vida, jovens, de qualquer um que está aqui. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos afogar em um copo com água. Aí depois, vai levar para Gaza, vê o que é Gaza. Só maldição, problemas. E depois, vai prender com algemas e botar para arrastar o moinho. Sabe o que é arrastar o moinho? Imagina amassando um barro no olaria. O jumento, o cavalo ou o boi fica rodando assim, ó. Agora imagina 8 horas por dia puxando o moinho. Com jugo no pescoço. Assim foi Sansão. Mas foi um dos camaradas dos narizeus, foi 3, mais pervertido na Bíblia. Não podia beber, ele bebia. Não podia tocar em morto, ele tocava. Aí o encardito pegou ele e furou os olhos dele. Eu vou mostrar para você aqui, camarada. Vou te ensinar se você tem essa força mesmo. E vamos lá. Não ceder à tentação. Ah, eu sou forte, eu sou jovem forte. Nasci dentro da igreja. O meu pai orava por mim. Eu chegava dentro da igreja. Deus me deu o livramento e eu sou forte. Não, forte é Deus. É só Ele. Foge. Deus manda resistir o demônio. Resiste ele. Ele vai urvar, ele vai. Você já viu uns urrados de leão aí na jaula? Vocês nunca viram um barulho de leão, não? O esturro dele assim, sabe? Nunca viram? O barulho dele? Irmão, tem uns barulhos assim que se a gente não tiver mesmo seguro, a gente treme, pastor Jair. A gente grita, a gente chora. Mas Deus manda resistir ele, manda enfrentar ele. Mas tem certos pecados na nossa vida, Deus manda vazar. O exemplo é José. José deixa tudo, José corre pelado na rua, ele corre sem roupa. A roupa de José fica na mão da mulher, mas ele não fica. Agora imagina um homem fugir do pecado pelado. Nossa. Aí o negócio pegou para ele, porque a roupa ficou lá.
Mas ele fugiu. Ele foi inocentado tempos depois. Irmão, fora. Deixa tudo para trás. Por que José foi vencedor, irmão? José colocou, olha, ele andou no segundo carro. Por que ele não foi o primeiro? Olha aqui, por que o José não foi o primeiro? Porque ali, no primeiro carro, representa Deus, o rei. O que prendia, o que queria prender o povo de Israel? Como é que fala o faraó? No primeiro carro, no carro da frente, está o faraó. No segundo carro está o primeiro-ministro, com o anel de ouro, honrado. Todo mundo imagina você passando em um lugar, arquibancada de lá, arquibancada de cá, e a rua ali, e todo mundo de pé, José, 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 você é o cara, José. Mas primeiro ele fugiu do pecado. E daí o primeiro rei, tipo assim, por que o primeiro? Porque o primeiro rei vai na frente, Deus vai na frente, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos dando alegria, e dando para nós aquilo que nós precisamos. E nós atrás. Mas para isso é necessário fugir do pecado, da tentação. E ainda tem outro. Segundo, fidelidade ao compromisso firmado com Deus. Nós precisamos ter uma fidelidade. O que o povo da Babilônia fez com Daniel e com seus 3 companheiros? Em Êxodo capítulo 1, os irmãos vão colocar verso 1, para mim fazer uma comparação com vocês aqui. Eu nem anotei, mas veio a memória aqui agora. Êxodo capítulo 1, verso 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família. São estes os nomes. Essas pessoas tinham identidade. Eles não mudaram o nome. Mas quando Daniel e seus 3 amigos chegam na Babilônia, coloca lá para mim, Daniel, primeiro nome, primeira coisa que coloca nele, Beltesazar, que quer dizer, eu anotei aqui porque a minha cabeça só é grande assim, mas eu não gravo muita coisa. Daniel, o significado dele é Deus é meu juízo. Quando muda o nome dele para Beltesazar, Bel te proteja, um Deus da Babilônia. Já muda o nome deles. O segundo, Ananias, Jeová é gracioso, o nome dele, dado por Deus. Daí coloca Sadraque, ordem de Acu, outro Deus da Babilônia. Daí vamos para Misael, quem é igual a Deus. Irmãos, olha que nome é esse. Você é igual a Deus. Você parece com Deus. Daí muda o nome dele, a sombra do príncipe. Quer dizer, você vai viver a sombra. Você é uma sombra só, você não é nada. Aí depois ainda vai Azarias, Deus é meu ajudador. Que coisa, que nome lindo, irmãos. Aí daí vai e muda ele para Abidnego, servo do nego, servo do encardido, servo do Satanás. Mas eles tinham uma aliança com Deus. Mudaram o nome deles, mas eles não mudaram. Não mudaram. Porque eles aprenderam lá no Êxodo, com o patriarca Jacó, assim, olha, vocês precisam ter identidade dentro do Egito. Vocês precisam, aí o Daniel com seus colegas aqui, com seus companheiros, os pais dizem, olha, se porventura alguma coisa acontecer conosco, se nós morrermos primeiro que vocês, lembre de uma coisa, nós servimos um Deus que ele tem uma identidade, e ele requer de nós uma identidade. Então não muda por causa da Babilônia, mas a Babilônia tem que mudar por causa de vocês. E isso é o que? É a fidelidade ao compromisso firmado com Deus. Os pais deles tinham compromisso com Deus. Os pais deles ensinaram eles os caminhos que se deram. E daí eles tiveram um compromisso com Deus. Daí, vamos continuando. Tentaram fazer adorar a imagem. Está lá em Daniel, vamos lá para vocês verem. 3,14. Tentaram fazer. O Nabucodonosor lhes diz,
É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam um culto aos meus deuses, nem o adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Daí é verdade. Por que fizeram isso? Mudaram as leis para os condenar. Falaram assim, vocês vão ter que mudar, vocês vão ter que servir esse Deus nosso aqui, o deuses, D minúsculo, está lá. Então mudaram as leis. Fizeram a estátua e lubridiaram o rei lá, disse, vamos fazer uma estátua, porque esse aqui tem uma aparência de crente. É assim como mudava, havia um crentinho lá. Daí começa a fazer cilada, fizeram uma cilada para eles, mudaram a lei para pegar eles. Então, vamos ver se vocês são fiel. E daí coloca no 15 para mim ver aqui, que vai estar dizendo aqui, até o 18 mais ou menos. Pois agora, quando vocês ouviram o som da trombeta, olha aí, ó. O mundo dando ordem. Daí o mundo, às vezes, sutilmente entra dentro da igreja e começa a nos dar ordem. E nós temos que ter a sensibilidade, assim como Eliseu teve, para mostrar para o seu servo, que eu creio que é Geazi, dizer assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele enxerga os carros de fogo que estão à nossa volta, e quando Deus abre, que ele vê, ele fica espasmado, e eu creio que feliz também, diz, nossa, que maravilha, ninguém vai tocar em nós. E daí continua, olha lá, no pífaro da cítara, tem muitos, tem alguns louvores, eu te amo tanto, um cantando, o marido, tem uma dupla meia sertaneja lá de Goiás, lá, assim, evangélico lá, e eles cantam um para o outro, eu te amo tanto, e tem uns louvores assim, né, até macho, né, tem umas pessoas que até babavam, uns tempos atrás, um dia você vai estar na plateia, eu no altar, e você batendo palmo, perguntou, irmão, é um louvor de vingança, eu vou vencer e você vai ter que bater palma. Não, o evangelho que eu conheço é outro. O evangelho que eu conheço não tem isso. O evangelho que eu conheço, ele não manda nós subir no altar para ver se nós temos inimigo e como está a casa. Não. Eu conheço o evangelho da unidade, da união, que dá os aplausos, porque realmente é um servo e uma serva do Senhor. Coloca no próximo para mim o 16. Ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Irmãos, olha a convicção, olha a identidade que esses jovens tinham. E disse, não, vamos dar um jeitinho, eu vou, então tá bom, aí a gente vai lá assim, Deus, eu vou render lá, mas não é isso, né, eu te sirvo, mas eu vou render lá, eu vou viver no meio do mundo assim, igual o mundo vive, mas o Senhor sabe que eu te sirvo, o Senhor sabe que lá na minha cama, antes de eu deitar, 30 segundos eu dobro o joelho, às vezes eu com a boca aberta, quase cochilando, em 25 segundos eu já desço da cama e já durmo, mas eu vou fazer isso aqui para eles verem que, para eles não fazerem nada comigo. Isso não, olha. Aí vamos para o 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Vamos para o 18 e último. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Identidade, certeza, convicção do Deus que servia. E nós precisamos ter isso. Uma igreja que tem jovens corajosos, pessoas corajosas, irmãos, ninguém vai nos parar. Sabe, primeiro, porque nós servimos a Deus e nós evangelizamos, falar uma palavra de Deus, ninguém pode nos parar. Deus não para nós porque nós estamos fazendo a obra dele com fidelidade. E para fazer a obra de Deus com fidelidade é necessário ter identidade. E esse jovem tinha. E ainda, vamos. Coloca por gentileza 3:24. Para nós prosseguirmos. Olha o que Deus fez. Mas logo depois o rei ficou bem alarmado e furioso. Chamou-se o Senhor. E daí eu antecipei um pouquinho. Daí, quando o rei fica furioso, olha para vocês terem uma ideia. A gravidade e a seriedade
em servir a Deus. Os que não temiam a Deus, o que prostrarem para outros deuses, servir outros deuses, adorar outros deuses, foram jogar 3 homens lá na caldeira. Os que jogaram morreram tudo. Você pode prestar atenção, não que você vai querer palma e bater palma para a desgraça do teu inimigo. Porque você vai ter, irmão. Você vai ter pessoas que perseguem no trabalho, tudo é lá, você vai ter. Mas se nós tivermos identidade, você vai ver os seus inimigos sendo queimados e você nem com um cheirinho de fumaça no cabelo. E o manda-chuva mesmo vai converter pelo que Deus fez na vida dele. E essa semana eu falava, irmão, às vezes Deus nos coloca dentro de uma fornalha. Não é que nós pedimos para ir, não. Deus nos coloca lá para nos purificar no fogo. Mas se Deus está dentro da fornalha, irmão, passa a ser o céu. Ele estava caminhando bonito, caminhando para lá e para cá. Era o céu lá dentro da fornalha, porque Deus estava lá. E quando nós servimos a Deus, não importa onde nós estamos e o que estamos fazendo na presença de Deus, porque se estamos fazendo algo à luz da palavra, Deus está presente, e aonde Deus está presente, há céu, há alegria. E esses homens estavam tranquilos, porque de repente, quando o Nabucodonosor vê aquilo lá, ele se converte. Ele diz: opa, o negócio, esse Deus é Deus mesmo. Então, irmão, se te tentaram colocar numa fornalha, olha, confia, porque os que te levaram vão aceitar a Deus pelo seu testemunho e pelo que você está vivendo lá dentro da fornalha. E daí tem mais outra ainda, irmão, não para por aqui não. Daniel 3, 28 agora. Olha lá. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque. Louvado. Pronto. Converteu o homem. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei, desafiaram a minha ordem, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus maiúsculo. E para nós estamos, vamos estar caminhando já. Outra coisa, Daniel 6, 7. Vou estar lendo a parte B. Qualquer homem nos próximos 30 dias, está a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Outra ordem. Para pegar quem? Quem orava. Servo de Deus. Bom, vamos testar esse clientinho aqui. Ele tem uma aparência que ora. Ele tem uma aparência que é fiel. Vamos testar ele. Vamos fazer uma nova lei aqui. Agora coloca no 29. 8, desculpa. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario. Não, é 6:8, desculpa, eu que equivoquei aqui. Agora o rei emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Põe um decreto aí, ninguém pode mais mexer na lei. E se não dobrar a ti, é lançado na cova dos leões. E o que acontece o quê? Daniel cai lá na cova dos leões. E os leões pastando capim. Nem olha para Daniel. Olha o céu de novo lá na vida de Daniel. Porque era o quê? Fiel. Ele não deixou de orar a Deus. O compromisso que ele tinha com Deus, o que ele aprendeu, o que ele foi ensinado dentro da casa, o que ele foi ensinado dentro da igreja. Ele disse: não, eu creio nesse Deus, então eu não vou abrir mão, não faço outra coisa a não ser servir Ele, viver na presença dEle. O que é isso? Identidade. Deus está chamando pessoas que têm identidade. Daí o Daniel sai de lá ileso. E o Dário lá, vocês viram lá, que ele também aceitou Jesus. De manhãzinha está lá: Daniel, eu estou aqui. Rei. A humildade dele, sabe? Reconhecendo o poderio de um rei. Embora lançado dele na cova, ele disse: não, rei, eu estou aqui. E a palavra de Deus diz que ao tirar Daniel de lá, lanços que lançaram ele lá, antes que caia no chão, é todo destroçado. Mas o que Deus quer de nós? Identidade.
fidelidade. E esse Deus é tão bom que quando Ele nos dá uma identidade, quando nós falamos assim, eu quero a tua mente, ó Pai. Primeira coisa que Deus tira de dentro de nós é o julgo. É julgar as pessoas pela maneira que a vemos. Deus tira isso de nós. O interessante não é nós querermos mudar a pessoa pela maneira que ela se porta e pelo que ela fala. Deus quer de nós, assim como eles fizeram com os seus discípulos, caminharam com eles e mudaram a vida deles. Deus quer que nós caminhamos com pessoas e mudamos a vida das pessoas. Foi assim que Davi fez. Davi pegou 400 homens miseráveis, rejeitados. Irmãos, a melhor coisa é pegar um cheiroso, com dinheiro, perfumado, sabe, um bom emprego, é bom. Mas para Davi sobrou 400 miseráveis. E Davi mudou a história dele. E nós só podemos mudar a história de alguém quando a nossa for mudada. Só. E para a nossa história for mudada neste mundo, para que nós sejamos luz, primeiro é preciso ser fiel. E depois da fidelidade, nós conseguimos a identidade. 2 Reis 5:3. Eu vou falar de uma escrava, fiel no testemunho. De uma escrava que é levada presa. Mas ela tinha um pastor que os reis diziam que ele era santo. Eu vou falar de um pastor que foi para ele preparado um quarto com uma mesa, com uma cama, com uma vela, com uma cadeira. Uma mulher jovem, rica, casada já com o senhor. E ela vira para o seu marido e diz: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Olha, hoje, no mundo que nós vivemos, nós pensamos duas vezes quem levamos para hospedar dentro da nossa casa. Mas dentro daquela casa, naquele dia, foi hospedado um santo homem de Deus. Seria bom assim, quando alguém nos hospedasse, ou quando nós nos hospedasse alguém na nossa casa, que nós estivesse hospedando uma santa ou um santo homem de Deus. Daí a escrava vira para o seu prisioneiro, ou para a sua prisioneira, que ela está servindo, está sendo prisioneira na casa de um general, de um coronel. Ela disse: tomara que o meu senhor, olha, escrava, sem direito a nada, talvez comida, e depois da refeição do seu senhor. Não é assim? Muitas casas é assim. Irmão, se você tem condições de ter uma empregada, na hora que você sentar na mesa para comer, põe ela para sentar na mesa junto. Põe. Talvez ela era a última a comer, ou talvez ela ia comendo no puxadinho, ou aonde ficava a carroça, ou talvez com os animais. Mas por momento nenhum ela se mostra frustrada, derrotada, porque está presa e escrava. E ela não aguenta ver a miséria daquele homem que está ali. Ela não aguenta ver o inferno que ele vivia. Ela não aguenta ver o mau cheiro que ele tinha. Disse: eu não fui ensinada a pagar mal com mal. Eu fui ensinada a servir um Deus que, embora esbofeteando a cara, Ele manda da outra face. Eu fui ensinada assim. E daí ela vira: tomara, e ela nem chega direto a Ele, tomara que o meu Senhor fosse estar com o profeta lá em Santa Maria, porque ele seria curado da sua lepra. Sabe o que é isso? Identidade. Crente que tem identidade, tem postura, ele chega no meio dos leprosos, dos viciados, dos drogados. Ele vai dizer assim: olha, se você for lá na igreja que eu congrego, o desejo de usar droga, o desejo de fumar, o desejo de beber vai acabar, porque nós servimos um Deus que nos preenche e Ele nos dá uma identidade. Tomara que ele fosse lá. E ela foi tão segura, ela teve tanta identidade, tanta coragem, que ela moveu aquele homem para sair dos seus aposentos.
Ela mexeu em toda a estrutura da casa. Aquele homem, ele viajou convicto e na certeza da cura. Tanto é que ele leva oferta para o homem, dizendo: eu vou ser curado e vou ofertar. Por causa da palavra pregada com convicção, com certeza. E ela mostrou identidade naquilo que ela falava. E ela vivia aquilo lá na casa daquele homem. E ainda, coloca lá de 2 Reis 5,14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança, por causa de uma prisioneira. Por causa, a história do Egito foi mudada. Não teve fome enquanto em toda parte do mundo havia fome. Um homem injustiçado em um presídio, quando solicitado ele, quando colocado na presença do rei, ele disse: assim é, rei. Se agir assim, e assim acontecerá. Escolhe-se, pois, um homem honesto, justo e sábio, para que possa administrar este alimento e esta nação. Daí um ímpio vira e diz para ele: não tem outra pessoa mais apropriada do que você é. Deus vai nos colocar em lugares grandes, lugar alto, quando nós tivermos uma identidade. E os inimigos, as pessoas que muitas vezes querem nos escravizar, ele vai dizer: não há pessoas mais habilitadas aqui para trabalhar nessa empresa do que você. Quando você fala, algo diferente acontece. Quando você fala, algo começa a queimar dentro de mim. Quando você aproxima de mim, eu tenho paz. Mas para isso é necessário nós termos uma identidade.